Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Grace, estou como gestora de relacionamento Inovativa Brasil. E hoje eu e a Natália, está aqui com a gente também do Inovativa, a gente vai estar junto com vocês e a Daniele realizando o Talk to Me sobre Customer Success. A dinâmica, como vocês já conhecem, é 30 minutos de apresentação a respeito do conteúdo e, posteriormente, 1 hora de perguntas e respostas. Portanto, durante a apresentação, vocês podem ir mandando as perguntas que vocês têm ali no chat, que a gente vai organizar elas na ordem para ir fazê-las depois. O último lembrete é manter os microfones fechados para a gente conseguir ter o melhor aproveitamento e não ter um momento de que seja atrapalhada a dinâmica. Nath, é contigo. Bom, agora a gente vai conversar com a Daniele Yokoyama, nossa mentora do Talk to Me de hoje. E a Daniele é apaixonada pela construção de processos para melhorar a satisfação do cliente durante sua jornada em negócios B2B. Também é engajada por melhorias contínuas que, a partir da retenção, escalem o crescimento de receitas recorrentes. É um prazer te receber aqui, Daniele. O Talk to Me é todo seu. Obrigada, Grace. Obrigada, Natália. Bom, muito prazer a todos vocês aí, mentorados desses ciclos, desse novo ciclo aí da Inovativa e também do Impacto, né, Nath? Isso, Inovativa de Impacto também está aqui. Uhum. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento da apresentação. Eu vou focar, então, no tema, né, que a gente tem aí, que é Customer Success, que acaba sendo um termo muito comentado atualmente, especialmente nesse momento de crise, né, que estamos vivendo. Eu percebi que ele passou a ser um tema mais comentado também, e as empresas passaram a investir mais em Customer Success. E aí, por que eu percebo que as empresas investem mais em Customer Success e que é um tema muito comentado? Porque Customer Success tem como objetivo manter a base de clientes engajada, tem como objetivo manter a satisfação dos clientes ali, que os clientes obtenham o sucesso que esperavam no momento em que adquiriram suas contas. Então, como não é um momento que pode favorecer tanto a entrada de novos clientes, a gente precisa manter a base. Então, esse é um dos motivos que certamente eu percebo as empresas fortalecendo seus departamentos de Customer Success. Vejo empresas pegando seus profissionais de vendas e transformando em profissionais de Customer Success, né? E então, a gente vai falar um pouquinho do case da Conta Azul, que é um case que eu acredito que a gente possa explorar bem aí no dia a dia das empresas de vocês também, de como utilizar o Mindset Customer Success durante a tomada de decisões. O Mindset é o jeito de pensar. Customer Success é pensar direcionado no sucesso do cliente. Então, quando a gente vai tomar decisões dentro da empresa, a gente precisa pensar que o cliente precisa ter sucesso. E aí eu vou trazer o que eu acredito que todas as empresas aqui tenham, né, que é um grande sonho. No caso da Conta Azul, a gente tem um grande sonho azul, né, e que a gente vive mesmo. A gente acredita genuinamente, desde o princípio, né, da Conta Azul, foi algo que a gente colocou dentro dos nossos objetivos estratégicos, assim, dos nossos princípios estratégicos. Todo empreendedor merece sucesso. Então, quando a gente foi fazer o Golden Circle da Conta Azul, que é o porquê, como e o quê, né? Então, por que todo empreendedor merece sucesso? Aí o como veio a partir de tecnologia, né? Que aí a gente cria uma plataforma. O que nós fazemos? Nós conectamos o dono de negócio a tudo aquilo que é importante no dia a dia dele para tomada de decisão. Aí nasce uma plataforma, inclusive, que conecta o contador ao dono de negócio. Mas é importante mencionar que o nosso motivo de existir é que todo empreendedor tenha sucesso. Tá? Ter um propósito muito forte dentro da empresa e que esse propósito reflita o mindset de sucesso do cliente é um dos passos fundamentais para que isso esteja percorrendo na veia de todas as pessoas da empresa. Porque enquanto a gente achar que Customer Success é um departamento, é uma área da empresa que leva sucesso para cliente, com certeza nós estaremos desperdiçando recursos ou direcionando recursos para iniciativas que podem ser muito pontuais.
né, que não serão tratadas pela empresa como um todo. Agora, quando a gente coloca isso dentro da cultura da empresa, aí nós desenvolveremos uma área de Customer Success, uma área de sucesso do cliente, que será responsável por trazer a voz do cliente para dentro da empresa, né? Então, é importante que a gente lembre sempre, precisa estar convergindo com o nosso sonho, com o nosso propósito. No caso da Conta Azul, a gente tem como missão ali organizar todas as empresas do Brasil, né? A partir da tecnologia, então, e levando sucesso para todo dono de negócio. Aí, como eu falei, desde o princípio, a gente fala de experiência UAU, no começo era um dos valores, né, da empresa, e nada mais é do que ser customer-centric. E o que é ser customer-centric? É colocar o cliente no centro de todas as decisões que a gente vai tomar, certo? Isso fazia parte de um dos 4 valores da Conta Azul. Ele deixou de ser um valor e passou a ser um princípio. Então, o que é um princípio? É o que rege a gente, é um dos pilares que fazem com que todas as decisões que serão tomadas a gente olhe para esse princípio. Então, a gente precisa garantir que quando a gente está desenvolvendo o produto, por exemplo, ou desenvolvendo um processo, uma estratégia nova, a gente de fato coloca o cliente no centro das decisões. E o que é isso? Pense como cliente, não pense como agente desenvolvendo, né? Então, vamos ver como de fato o cliente está lá no dia a dia, atuando nos desafios dele. Então, a partir desse mindset que a gente tem, a gente utiliza os nossos valores para guiar os nossos comportamentos. No caso da Conta Azul, somos nível mundial, né? Somos um time nível mundial, e como a gente tem um crescimento, né? O nosso objetivo é crescer e atender a todos os pequenos e médios empreendedores do Brasil. Esse é um desafio bastante pesado, o caminho tem que ser divertido, a gente precisa levar isso com leveza, né? Então, dentro do case, quando a gente traz esse conceito de Customer Success, por exemplo, quando a gente pensa no sucesso do cliente, a gente parou para analisar quem eram os nossos clientes. E para que a gente possa transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, né, que isso é o que nos guia, a gente precisa tratar o cliente pequenas empresas e o cliente empresas contábeis, porque ambos trabalhando juntos é que o empreendedorismo é bem sucedido, né? E o cliente consegue tomar boas decisões. Então, quando a gente tem um mindset Customer Success, a gente define bem as personas, a gente consegue identificar bem quem é o nosso cliente, né? O nosso perfil de clientes. E aí, vamos falar detalhadamente agora como a Conta Azul consegue ter, então, esse mindset Customer Success, né? Na prática, como é. A gente sabe que a empresa inteira precisa trabalhar para entregar sucesso para o cliente. Então, a gente tem uma equipe que acaba trazendo, né, o dia a dia, a operação, rodando a máquina. A gente tem a liderança, desdobrando os objetivos organizacionais. Esses objetivos organizacionais nada mais não refletem nada mais do que a entrega de sucesso para o cliente. Quando a gente pega frameworks aí de planejamentos estratégicos, como um Balance Scorecard, por exemplo, não tem como a gente não trazer uma dimensão financeira, mas a dimensão de mercado também, que é a gente existe com um propósito que é atender a algo que um cliente precisa, né? E a partir disso a gente se monetiza. Então, o sucesso do cliente garante a estratégia da organização, que a liderança vai desdobrar para que os times trabalhem. A gente começou a trabalhar, então, no modelo de Business Agility, que a gente trabalha na entrega de valor contínuo, Value Stream. Então, dentro da Conta Azul, a gente não tem um departamento, que é o Customer Success, que entrega sucesso para o cliente. A gente mapeia uma jornada de um cliente, de uma persona. Então, quando a gente estava falando ali de personas, a gente... Deixa eu ver como é que eu volto. É para voltar o slide, não para frente. Mas a gente volta aqui.
Não consigo voltar com essa... Seta para trás, acho que já dá para voltar. Não tá voltando só com a seta, eu tenho que... Isso. Tive que clicar aqui mesmo. Eu que bobeei aqui, obrigada. Então, a gente tem 2 value streams, 2 jornadas de cliente para entregar valor contínuo, o de pequenas empresas e o de empresas contábeis. Essa é uma decisão da Conta Azul. Essa decisão da Conta Azul, ela existiu porque a gente tem um propósito e para entregar o nosso propósito e atingir esse sucesso do dono de negócio, a gente precisa atingir essas 2 personas, né? Então, quando a gente vem aqui, a gente fala que a gente vai trabalhar com essas etapas, a gente pega uma etapa da persona, por exemplo, dono de negócio, né, das pequenas empresas, e a gente tem owners, que tem uma visão, que são da liderança, que tem uma visão organizacional da jornada do cliente, desde o momento da atração, quando ele nem é cliente ainda, até o momento da expansão, né, que ele é retido dentro da empresa e ele ainda passa a comprar mais, que ele passa a indicar a empresa para outras pessoas, ou no momento que ele vai, que a gente não consegue reter. Então, é alguém que tem uma visão do todo. E aí, esses owners, eles são de que disciplinas dentro da empresa? São responsáveis por P&D, por marketing e por operações. Eles juntos desdobram os objetivos estratégicos da organização para tribos. Tribos também, geralmente, são líderes, só que eles não olham mais a jornada como um todo. Dentro das tribos, a gente divide as tribos por fases da jornada do cliente. Quais são as fases da jornada do cliente que nós adotamos dentro da Conta Azul? O AARRR. Esse seria o nosso funil pirata. Anotem, né? Que seria atração, aquisição, ativação, né? AAA, aí RRR. O RRR, a gente tem a retenção, o referral, por exemplo, né? E a gente trabalha esse funil pirata dentro da Conta Azul nessa jornada. Quando a gente olha, então, as pessoas das tribos, elas trabalham olhando exatamente a fase que o cliente está. E nessa fase existem características específicas e desafios específicos que os levam para a tomada de decisão. Então, a gente tem os owners que olham a jornada como um todo e depois a gente tem owners de tribos que vão olhando segmentado de acordo com o momento que o cliente está. E dentro disso, todos eles desdobrando o mindset de Customer Success, né, do sucesso do cliente. Essas tribos, elas desdobram, elas materializam as visões do que precisa ser passado para as squads. As squads também são pessoas de P&D, de marketing e de operações. Oi? Alguém está com o microfone aberto, fez algum comentário? Pode continuar, Dani, a gente já mutou aqui. Ah, tá. Também são pessoas de todas as disciplinas da empresa, só que elas fazem parte da equipe. Elas estão dentro do negócio para resolver os problemas dos clientes. Então, dessa forma, a gente trabalhando com pessoas que têm a visão da jornada e depois equipes que são fragmentadas de acordo com o momento do cliente, foi que a gente conseguiu fazer o desenvolvimento ágil, tá? Esse case é um case de 2020, inclusive, que a gente encontrou essa eficiência de entregar valor, né? A gente veio implementar porque a gente viu cases com entregas de valor 10 vezes mais rápida. Então, o valor contínuo é focado no cliente. E o que é focado no cliente? É focado em garantir que ele tem satisfação na entrega, que ele tem sucesso. Então, o que a gente faz, né, dentro dessas estratégias, né, que a gente trabalha? A gente garante que o cliente tenha sucesso o mais rápido possível, de acordo com aquilo que ele queria no momento da aquisição, que ele faça isso com o mínimo de esforço possível. Esse esforço menor
tem que ser menor do que a alternativa que ele faz hoje. E a forma como ele chega nesse sucesso de forma assertiva e com menos esforço, precisa gerar satisfação, precisa gerar um uau. Ele precisa falar, nossa, que gostoso foi fazer isso. Esse é o mindset Customer Success, certo? Para fazer isso, a gente tem o conceito de MVP, né, que a gente vai liberando novidades para o cliente, e o cliente vai colaborando com a gente. Então, por isso que a gente tem a etapa do referral, inclusive, que são clientes que indicariam a gente, que são clientes que promovem a gente. Então, a gente passa a ter uma comunidade que, inclusive, ajuda a gente validando os produtos. E aí a gente vai do conceito de MVP para o conceito de MLP, Minimal Lovable Product. O produto tem que ser adorável. Mesmo que seja pequena a entrega, ela precisa cumprir uma etapa, modificando o dia a dia, o desafio que o cliente tinha naquele momento. Por que eu coloco self-service aqui? O nosso objetivo como estratégia de empresa, se a gente tem como objetivo atingir todos os empreendedores, pequenos e médios empreendedores do Brasil, pensa que como empresa a gente precisa fazer com que nossos clientes façam isso com autonomia, que eles façam isso a partir do autosserviço. Então a nossa estratégia dentro da Conta Azul de Customer Success, ela precisa pivotar a forma de enxergar como a gente entrega sucesso para o cliente. Não pode depender de operação, não pode depender de pessoas, porque de 100 mil clientes a gente vai para 4 milhões de clientes. Imagina quantas pessoas a gente precisaria ter em Customer Success para educar o cliente sobre gestão financeira. Isso seria improvável. Então, a gente precisa tomar decisões como líderes de direcionar o nosso time a falar, gente, façamos algo que a gente consiga dar autonomia para o cliente. E aí nasce um Customer Success que testa hipóteses. Então, a nossa operação de Customer Success, ela nasce com o objetivo de mapear processos que depois serão automatizados, serão oferecidos pelo autosserviço. Aí o produto vai entregar o sucesso, né? No caso da nossa plataforma, que é um modelo de recorrência, o próprio produto precisa entregar o sucesso para o dono de negócio. Para isso, a gente mapeia a jornada do cliente, correto? Para mapear a jornada do cliente, o que é importante? A gente tratar esse mapeamento da jornada do cliente como um projeto, um plano de ação. Precisa ter começo, meio e fim. Não adianta a gente pegar e falar, vamos começar a mapear a jornada do cliente. Não, vamos entender o que é a jornada do cliente? Bom, primeiro, qual é o cliente, né? Quem é nosso cliente? Aonde o nosso cliente está? Que perguntas nós precisamos fazer para o nosso cliente? Como o nosso cliente chega até a gente, né? Antes de tomar a decisão, quais são os desafios dele? A partir do momento que ele toma a decisão, como ele modifica o dia a dia dele com a gente? A gente precisa fazer um trabalho de planejamento. Quando a gente vai falar de jornada do cliente, a gente não sai falando com clientes que estão agrupados, né, que têm características muito diferentes. A gente busca alguma similaridade para que a gente consiga eleger perfis e se aprofundar na rotina deles. Isso é bem claro para as pessoas que estão aqui no ciclo, que pelo menos quando eu converso com mentorados, isso é super feito. Eu falo, eu estou mapeando agora o meu perfil de cliente e eu peguei exatamente professores de academia, né? Então, isso faz parte mesmo do processo de mapeamento da jornada de sucesso de um cliente. Se vocês fazem isso, vocês estão no caminho certo. É importante identificar a sequência de passos realizados pelo cliente, porque às vezes se torna muito abstrato e a gente nesse processo de cada um conhecer um pouco ou de não fazer de forma sistêmica, a gente não identifica o passo a passo do cliente. Esse passo a passo a gente identifica colocando macroatividades e as frases que eles utilizam para tomada de decisão. Por exemplo, né?
consulto opções de gerenciamento de ERPs, testo opções de ERPs, né? Pode parecer óbvio, mas a gente precisa identificar essa sequência, porque em cada parte da sequência a gente pode encontrar objeções diferentes, a gente pode encontrar esforços necessários diferentes, e a gente pode identificar, inclusive, qual a etapa que a gente precisa focar mais para que a gente favoreça, para que o sucesso seja entregue mais rápido, com menos esforço, né? A gente identifica onde a gente tem necessidade de momentos de interação mesmo com o cliente. Porque se a gente não falar com o cliente naquela hora, ou a gente perde o cliente, ou alguma outra empresa acaba falando e acaba dando um conteúdo que de fato ele precisa naquele momento. Então a gente não precisa explicar às vezes tudo o tempo todo, mas há alguns momentos que a gente sabe que a gente precisa entrar em contato com o cliente para expressar, explorar, para especificar, né, para transmitir um conhecimento de forma mais profunda. Esses momentos precisam ser mapeados, precisam ser identificados. Provavelmente são momentos da verdade, são momentos em que o cliente fica ou não com a gente. Anote onde a sua empresa entrega valor. É onde a gente consegue calcular um ROI. Né? Agora que o cliente está conosco, ele economiza tempo, ele economiza recurso humano, ele economiza alguma coisa, e quantifique isso. Analise a viabilidade de repetir as ações para todos os clientes. Então, depois que a gente mapear essa parte do processo, a gente precisa saber como é que a gente vai repetir isso. Como é que a gente vai reproduzir esse efeito? Porque o nosso objetivo hoje em dia, e eu super recomendo para todos os mentorados que estão aqui, é que a gente trabalhe com modelos escaláveis de negócios, que a gente automatize processos e aí a gente direcione o ser humano para os aprendizados que são das etapas anteriores. A partir desse momento que a gente analisa a viabilidade de repetir as ações, né, de repetibilidade e reprodutibilidade, a gente tira o ser humano de coisas que não entregam valor, certo? E aí a gente pode deixá-los, como a gente tem direcionado o Customer Success na Conta Azul, para validação de hipóteses. E valide se seu cliente está confiante, comprometido e ele é corresponsável para obter os resultados. Então, a gente precisa criar um momento, um milestone, um marco, que a gente faz esse questionamento para o cliente. É difícil escalar isso, mas é importante. São pesquisas, geralmente, de satisfação, pesquisas de NPS. Alguma coisa a gente precisa ter de insumo para validar se o que estamos fazendo está sendo bem visto. Dentro de Customer Success, eu diria que a gente apoia o cliente para perceber o valor o mais rápido possível, né? Então, a gente faz a ativação, o uso em si do que a gente oferece para ele. Nenhum cliente, especialmente em B2B, vai adquirir algo e vai manter algo que não utiliza. Então, ele precisa usar. A ativação é usar exatamente aquilo que a gente considera como a proposta de valor. O Customer Marketing é a gente fazer um relacionamento com o cliente e garantindo que a gente está ouvindo as ideias dele, né? Percebendo o que eles de fato querem com a gente. O engajamento é garantir que ele está usando e vai usando de forma contínua no dia a dia dele. Esse cliente, ele muda, muitas vezes, o primeiro objetivo que ele tinha já não é mais o mesmo agora. Porque tudo muda, todos crescemos, todos modificamos os objetivos do dia a dia. É importante, então, trabalhar para entender o que engaja o cliente nesse valor contínuo. É importante que a gente trabalhe em expandir, em oferecer novas oportunidades do cliente adquirir mais com a gente, isso ser monetizável. E é importante da gente pensar na retenção, claro. Os clientes precisam ficar o maior tempo possível com a gente, né? Quando que a gente atua? Não dá para a gente atuar com a base inteira de clientes. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir CX com CS.
E por quê? Porque a gente precisa definir escopos de atuação. O CX ele está disponível 100% do tempo quando o cliente precisa, né? Então, o cliente vem, aciona e a gente oferece uma resposta. Customer Success faz ao contrário. A gente entende a levantada de mão do cliente a partir de gatilhos. Ele está dentro de, por exemplo, aqui, né? Coloquei. Eles atingiram um limite contratado do plano atual deles e ele vai começar a se frustrar se ele ficar ali. Então, de alguma forma proativa, não precisa ser necessariamente com pessoas, mas no começo a gente faz com pessoas para validar o processo. A gente cria uma estratégia para que o cliente descubra como expandir dentro da plataforma e qual é o benefício que ele vai ter junto com se ele contratar algo a mais. Então, isso é entregar o sucesso para o cliente, porque a gente sabe que ele já está limitado. Clientes que não atingiram o seu momento uau ali. Ele está com dificuldade de uso, ele não conseguiu usar. Esse cliente, ele tem probabilidade de deixar a empresa. A gente precisa atuar com ele, né? Atualmente, em empresas menores, o que a gente faz? A gente atua com pessoas mesmo. As pessoas ligam, falam, quer apoio para usar, aí acaba dando desconto. Mas o importante é que a gente mapeie quais são os comportamentos, quais são os motivos dele não usar, a causa raiz de não usar. Né? Por exemplo, a gente sabe que uma dificuldade muito grande que leva um cliente a não usar é quando ele perde o usuário-chave. O usuário-chave tem um turnover ali, a perda de um funcionário que usava aquilo e no dia a dia dele ele não dimensiona o tempo para isso. Eu, como empreendedor, eu como dono do produto, né, e como fornecedor, eu consigo atuar nisso? Como eu consigo fazer algo mais fácil para que outra pessoa receba essa atividade, ou o próprio dono do negócio consiga utilizar isso nesse momento em que ele perde o usuário-chave? Então, a gente precisa, como Customer Success, pensar diferente. A gente não tem que pensar necessariamente em ligar para o cliente e dar um desconto, porque ele não está usando. É entender o motivo de não usar. E, por fim, eu acho muito importante a gente ter alguns pontos aqui, que é entender que Customer Success é um jeito de fazer negócio, que é convergindo tudo que a gente falou. Ele reflete a nossa cultura. Toda vez que a gente for fazer um Customer Success, né, uma empresa voltada ao sucesso do cliente, a gente vai ter métricas para medir esse sucesso, tá? Então, é muito importante. A gente lá dentro das tribos, cada uma das tribos tem uma métrica de sucesso, né? Tanto na aquisição, que é conversão de leads qualificados, por exemplo. A gente pode ter na ativação, que é o tempo que o cliente leva para ativar, o percentual de clientes que ativam dentro de determinado período. A gente precisa ter um playbook. Não adianta a gente ter na cabeça e subentender que todo mundo vai trabalhar dessa forma. Não é escalável, não é repetível, não é reprodutível, não é saudável para o negócio. A gente precisa conseguir formalizar as nossas regras do jogo. A gente precisa conhecer a jornada do cliente, então não adianta achar que a gente está entregando o sucesso do cliente sem conhecer a jornada dele, e a gente não pode subestimar o conhecimento, nem dos nossos clientes e nem dos nossos, no nosso caso, azuis, né? Mas os clientes internos ou externos. A gente precisa escutá-los. A voz do cliente é o grande insumo para que pessoas que trabalham com Customer Success tenham sucesso também. A gente aprende muito, a gente aprende no dia a dia com os nossos erros, com as dificuldades, e é isso que a gente não pode subestimar. O conteúdo que eu queria trazer era esse, né? Não quero me alongar muito, porque senão fica um super monólogo. Acho até que eu estou cumprindo aqui exatamente, pontualmente o que a gente combinou, e aí dá tempo agora da gente fazer trocas.